Olá amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e passando aqui evidentemente para comentar que ainda estamos todos vivos, toda a equipe trabalhando em home office e eu dei uma passada aqui no escritório para molhar as plantas. Podem ver que está tudo vazio por aqui, mais de 10 pessoas circulam por esse ambiente normalmente. Essa semana acabamos acatando a norma nacional e está todo mundo trabalhando de casa. Nosso negócio tem essa facilidade e a gente está se adequando a essa nova realidade. Mas o assunto da semana e o motivo de eu estar aqui gravando esse vídeo para vocês, talvez dessa batalha toda que a gente vem vivendo contra o coronavírus, é a tal da discussão do isolamento horizontal ou isolamento vertical. Essa discussão ela tomou um vulto, uma enormidade, né? Ela cresceu exponencialmente essa semana, principalmente quando o nosso presidente veio em rede nacional comentar algo nessa linha. E eu já vinha lendo, já vinha escutando muitos especialistas, tem muita opinião, a gente precisa se atualizar. Ninguém aqui é infectologista, bioquímico, biofísico, especialista na área, e a gente acaba ouvindo opiniões muito divergentes dentro da mesma área. E eu, antes de passar a minha visão sobre o fato, eu queria comentar sobre três coisas que me chamaram muito a atenção nesse contexto todo. A primeira delas foi um vídeo que assisti do psiquiatra, o Dr. Ítalo Marcilli, que além de tudo é meu amigo, já o conheço de longa data, respeito demais o trabalho do Ítalo, talvez alguns de vocês até já o conheçam. E o Dr. Ítalo gravou na segunda-feira, ou ao menos ele me mandou na segunda-feira, quando ele gravou não sei, um vídeo do canal do YouTube dele. Esse vídeo está disponível, vou pedir até para o pessoal da equipe colocar o link do vídeo, que eu acho que você precisa assistir esse vídeo, que é quando o tratamento é pior que a doença. Esse é o título do áudio do Dr. Ítalo. E ele contemporiza baseado em muita leitura de especialistas, principalmente de universidades americanas, entre eles do Dr. Michael Levitt, que é um biofísico que foi prêmio Nobel, que tem publicado trabalhos agora, recentes, justamente sobre o Covid-19 e traçando alguns panoramas, curvas, como é que é a evolução epidemiológica, todo esse processo. E o Dr. Ítalo faz uma analogia, principalmente com a histeria do processo todo, e que quando o remédio pode ser numa dosagem elevada e pode acabar matando o doente. E ele fala em vários aspectos. O vídeo tem uns 40 minutos. Eu diria assim que o fundamental são os primeiros 30. Assiste em velocidade acelerada, se você não tiver muita paciência, mas assista o vídeo, está aqui embaixo o link. A gente já começa a ter uma clareza um pouco maior sobre esse momento todo e no final você vai entender, quando eu juntar essas peças, do que eu estou falando aqui. Depois foi o Dr. Michael Levitt, que eu acabei achando o artigo dele sobre o Covid-19, que ele fala justamente desse aspecto todo em relação a qual é a dosagem, né, e por que fazer o isolamento primeiro horizontal e depois o porquê temos que ir para o isolamento vertical. Então, o isolamento horizontal não está tão ligado à questão de achatamento de curva, como o pessoal está falando, e sim para dar tempo para que as autoridades consigam atuar principalmente na estrutura de atendimento aos doentes, ou seja, aumento de leitos, os tais hospitais de campanha, aumentar os respiradores, aumentar os testes, que até uma certa medida é o que está sendo realizado pelo ministro Mandetta e sua equipe, que, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho brilhante frente a essa crise toda que a gente vem enfrentando. Mas, para completar todo esse contexto, eu queria, hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu recebi um artigo de uma médica. O nome dela é complicado, Simone Kurotush. Eu deixei anotado aqui para não esquecer. Inclusive, vou pedir pro pessoal da técnica aqui botar o nome, Simone Kurotush. E o nome do artigo é As Mortes Invisíveis. É um artigo longo, tá? Longo, muito grande. Mas foi uma das coisas mais lúcidas que eu já li sobre tudo isso que está acontecendo agora. Então eu recomendo fortemente que você procure, entra no Google lá. Vale a pena você ler esse artigo.
Só para contextualizar rapidamente para vocês o que a doutora Simone comenta, e ela faz uma analogia principalmente com uma dosagem excessiva de remédio, por exemplo, quando ela diz assim, nós temos a cura do câncer. Qualquer câncer pode ser curado com quimioterapia e radioterapia. Só que se você eliminar as células do câncer de uma forma excessiva, você mata o doente. Então, por isso que cada doente de câncer precisa ter a sua dosagem, o seu tratamento. Para muitos funcionam, para alguns não funcionam. Por isso que a gente não tem ainda a cura definitiva disso. E ela faz uma analogia com vários outros aspectos da vida que vão até em acidentes de trânsito. Ela começa a demonstrar isso tudo dentro de um contexto da nossa vida. E ela, como médica, isso que me chamou mais atenção, ela comenta da questão das mortes invisíveis. Porque toda essa mobilização em cima da prevenção do Covid-19 acaba paralisando uma série de outros fatores. Porque nós não podemos esquecer que morrem 250 mil pessoas por dia, sendo que 70% dessas pessoas morrem de morte natural, pessoas acima de 80 anos, que morreriam por uma série de outros fatores, ataque cardíaco, pneumonia, 1 milhão de doenças que assolam e matam os seres humanos. Ou seja, mortes acontecem todos os dias. Inclusive, eu li um negócio que eu nem sabia. Esse ano já morreram 137 pessoas no Brasil picadas por cobra. Ou seja, já morreu mais gente picada por cobra do que do Covid. Então, quando a gente começa a olhar para esse quadro como um todo, a gente começa a entender o seguinte. Tem um falso dilema aí, quando a gente conversa sobre a vida ou a economia. É uma tremenda de uma bobagem, né? Nós não podemos relativizar isso. Os dois são importantes e os dois têm que caminhar juntos. Não é um ou outro. É a dosagem do câncer. Nós precisamos entender. E outra coisa, nós estamos trabalhando em home office. O meu negócio, eu consigo tocar ele. Eu imagino que a grande maioria dos senhores que estão me assistindo, ou senhoras, tem a possibilidade, ou se não trabalhar remoto, ou suportar algumas semanas de uma mudança da atividade. Todo mundo vai ter seus prejuízos, isso é inevitável, mas todo mundo sai vivo lá do outro lado. Mas o Brasil é um país pobre. Nós temos o quê? 10, 15% da população que tem esse privilégio. E aí como é que faz? Como é que faz o resto da população? 60% da população brasileira vende a janta para pagar o almoço. A gente já começa a sentir um certo desconforto no ar. Então, esse negócio de hipersensibilidade politicamente correto que a gente tem visto muito na mídia, nas redes sociais, não está aqui. Eu não estou, gente, de novo, eu não quero aqui menosprezar a morte, vida de ninguém, pelo contrário. Acho que temos que se preocupar com isso. Mas, de novo, todos esses materiais que eu acabei de citar para vocês, em especial, leiam um artigo da doutora Simone, que vocês vão entender exatamente do que eu estou falando aqui. E por que eu acho que o Bolsonaro está certo, que foi o título do nosso vídeo de hoje. Porque ele está olhando para esse horizonte. Ele está preocupado justamente com o efeito nocivo que uma paralisação efetiva vai trazer muito, mas muito maior do que as mortes do coronavírus. Pessoal, eu acho que metade dos infectados do Covid no Brasil são lá da XP, em São Paulo. Tem um monte de gente infectada lá. A XP, a média da idade é abaixo de 40 anos. Está todo mundo bem. A gente tem o relatório, o pessoal passa o relatório, está todo mundo bem trabalhando já. Efetivamente, esse é um vírus que ele ataca mais os mais velhos e principalmente as pessoas que estão com outras deficiências. Então, quando se fala em isolamento vertical, não está se dizendo que vai se descuidar com isso. Não, nós vamos retomar a atividade de uma forma gradativa, vamos continuar preservando as pessoas acima de 60 anos, os seus familiares têm que continuar tendo cuidado, asepsia, lavar mãos, álcool gel, todo esse processo, ninguém para com isso. Não é isso. Não é isso que o Bolsonaro quis falar também. O que ele quer dizer? No Brasil, nós temos um problema fiscal sério. Né? Por mais que vai R$600 agora para quem precisa, isso até chegar nesse pessoal, eles já estão aí fazendo alguma loucura para conseguir levar comida para dentro da mesa. A situação brasileira é muito mais séria do que isso. Então,
E um parêntese aqui, tá? Em relação à Rede Globo, tá? Eu nunca fui partidário desse negócio de culpar a mídia, achar que mídia pega no pé de alguém, porque eu vejo isso desde que eu me conheço por gente. Eu lembro do Brizola sendo inimigo da Globo, o Lula com controle social da mídia, Fernando Henrique reclamava, todo mundo reclamava da Globo. E o Bolsonaro não foi diferente. Ele também reclamava da Globo, reclama não, reclama hoje. E eu, mais um criando um inimigo externo, nunca dei bola para isso. Só que essa semana, eu acho que a Globo resolveu colocar as peças no tabuleiro e deve dar o win, né? Tipo assim, eu vou aproveitar, né? E nós vamos construir toda uma narrativa para ver se a gente acaba com a reputação desse cara. E, sinceramente, pela primeira vez, eu tô dando razão quando está se falando que existe um processo de tentar destruir a reputação do presidente. Tá? Eu acho que o presidente é um tosco, ele fala mais que devia, ele atropela, ele faz um monte de coisa errada. Mas, na média, ele não está fazendo um governo ruim, tem uma equipe fantástica, talvez uma das melhores equipes de ministros e toda a parte de secretariado que algum presidente pudesse montar. E, na média, o governo vinha fazendo um trabalho excelente, não é? Então, não é para tanto. E no final dessa história, eu acredito que ele vai sair mais forte do que entrou. E eu acho que os governadores que estão fazendo jogo político nesse momento, indo contra, vai ter que chegar um determinado momento que a gente vai ter que se entender. Eu acho que ainda a gente fica mais uma semana em quarentena, e a partir lá do dia 4 de abril, no máximo, no meados daquela semana, eu acho que a gente tinha que começar a pensar em gradativamente retomar a nossa vida normal. Essa é a minha opinião. Eu gostaria sinceramente que vocês opinassem aqui embaixo. Eu acho que é um tema polêmico. Eu não quero estar querendo ser dono de verdade nem nada. Minha opinião é essa. Eu sou a favor do isolamento vertical. Se alguém for contra, escreva, argumente. Eu acho que é bacana essa discussão. Enriquece e nos ajuda a melhorar cada vez mais aqui o nosso processo junto a vocês. Ok, pessoal? Vou gravar mais um vídeo para jogar amanhã ou no máximo domingo para vocês aqui no nosso canal. Espero vê-los em todos os nossos vídeos. Até mais!